Olá, sejam bem-vindos ao canal em Cristo. Eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o nosso estudo bíblico. Hoje iremos falar sobre Abrão, Sarai e o Faraó. E seria Abrão mesmo e não Abraão, Sarai e não Sara, porque eles só vão ter o seu nome mudado lá no capítulo 17, quando Deus reafirma sua aliança com ele. Abrão, que significa pai exaltado, passa a ser Abraão, que significa pai de muitas nações. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, é uma mudança de nome que simboliza o cumprimento da promessa divina de que ele se tornaria pai de uma grande descendência. Da mesma forma, o nome Sarai foi alterado para Sara. Sara era minha princesa e Sara significa princesa ou nobre, indicando que ela seria mãe de reis e nações. Está lá em Gênesis 17, versículo 15 e 16. Esse evento ocorre quando Abrão tinha 99 anos, pouco antes da concepção de Isaac, o filho da promessa, a qual nós já temos um estudo bíblico aqui. O estudo de hoje, como eu disse, é Abrão, Sarai e o Faraó, o conflito da fé e a soberania de Deus. Então, o objetivo desse estudo é compreender a passagem de Gênesis, capítulo 12, versículo 10 a 20, à luz da teologia reformada. Aqui nós vamos analisar a tensão que existe nessa passagem bíblica entre a fraqueza humana e a fidelidade divina, com base em algumas interpretações de teólogos reformados. Como eu falei, o tema central é a decisão de Abrão ao dizer que Sarai era sua irmã. Quando ele está entrando ou vai entrar no Egito, fugindo da fome, ele tem medo de morrer no Egito, porque, segundo seu raciocínio lógico, Sarai era uma mulher muito bonita e provavelmente seria desejada pelo faraó, e havia algumas implicações morais nesse ato. O faraó, você não pode tomar a mulher do outro, e para burlar essa lei, o faraó mandava matar o marido e tomava a mulher. O tema central está nessa escolha de Abrão, que tem implicações morais e espirituais. A relevância desse estudo é a fragilidade dos heróis da fé. E como a graça de Deus, ela se porta de forma radical. Então nós vamos refletir sobre a natureza do pecado, desse caso especificamente, a providência divina e as lições para a vida cristã. Então, o contexto bíblico está lá em Gênesis 12, é curtinho, versículo 10 a 20, que fala da descida de Abrão ao Egito durante a fome. O Egito ele se apresenta como o refúgio para Abrão e o seu povo, mas também um lugar de tentação. Já quando Abrão deixa a sua terra natal, a sua parentela, Deus já havia prometido bênçãos a Abrão. Está lá em Gênesis 12, logo no início, versículo 1 a 3. Essa promessa, esse conhecimento do desejo de Deus, do que Deus faria na vida de Abrão, já era muito claro. Essa consciência é que torna a atitude de Abrão ainda mais contraditória. Vamos tecer aqui algumas análises teológicas. Vamos falar, por exemplo, sobre o pecado de Abrão, a fraqueza da fé.
na visão de João Calvino, ele destaca Abrão como uma pessoa que confia muito mais em sua astúcia, na sua capacidade de raciocinar. Aqui no Brasil, a gente diria um jeitinho brasileiro, do que na promessa divina. Ele tinha consciência da promessa divina. Não o medo de ser assassinado, de morrer por causa de um possível desejo sexual, de atração por sua esposa, é que fez com que ele usasse dessa artimanha para tentar enganar e salvar sua vida dentro do Egito. Calvino é bem duro em seu comentário. A esposa de Abrão, Sarai, ela não se prostituiu, não foi pela virtude, não foi pelo cuidado de Abrão que isso não aconteceu. Pois quando ele dissimula, ele usa esse fato de que ela não é a esposa dele, sim irmã, ele põe em risco a castidade de Sarai em prol de uma legítima defesa. E Calvino é duro em relação a isso. E nesse sentido, essa decisão, ela expõe Sara à possibilidade de ser tomada por outro homem, que não foi qualquer homem, foi o faraó. E essa decisão expôs Sara a uma possibilidade tão terrível que quebra o matrimônio. É uma falha moral gravíssima. E Calvino continua expondo que Abrão não merece ser louvado por isso. O objetivo legítimo de sobrevivência, que é legítimo, né? O desejo de sobreviver, ele é legítimo. Isso nos é dado tomar atitudes de preservação, mas nesse caso, não a qualquer preço, né? Parece que Abrão ele estava pronto a comprar a vida a qualquer preço, e esse é o problema. Ele criou um método ali indireto que sujeitou Sarai a um perigo grave, a um perigo de adultério. Ela era esposa de Abrão, naquela mentira ali, que é uma mentira. Tem algumas versões que inclusive na Bíblia fala, ela é irmã, ela é meia-irmã dele. Então ele não mentiu, ele omitiu parte da informação, mas aqui a questão é que é a intenção. Ele omitiu uma parte da informação, mas a intenção era enganar. Então ele mentiu. Então ele criou esse método e sujeitou a sua esposa ao perigo do adultério. Alguns teólogos, como Calvino, e como eu também penso, isso não é uma atitude desculpável. E aí entra uma questão, porque se ele fosse zeloso pela própria esposa, ele era, e certamente ele era, né? Ele deveria ter confiado em Deus. Ele já veio fugindo de Canaã, fugindo da fome e entrando no Egito, ele já veio com a promessa. E um dos maiores representantes da fé, ele falha nesse momento. Ele deveria ter confiado em Deus. Ele deveria ter confiado no cuidado de Deus. Então, a providência divina, ela não desobriga nenhum de nós a cuidar de nós mesmos, ou seja, a tomar atitudes para proteger a nossa vida. Mas essas atitudes, as nossas escolhas, o que vamos fazer para isso, tem limite. Existem limites prescritos, inclusive na Bíblia. Então, ela foi levada, ela foi escolhida e morou, e ficou ali um tempo, né? Passou um tempo morando no palácio, e aí a Bíblia não é clara sobre se o rei tomou sexualmente Sarai ou não. Ele escolhe Sarai pela formosura dela, ele escolhe para deitar-se com ela. E Abrão, de certa forma, pela escolha e por todo o método que ele escolheu para se proteger, de certa forma, ele merecia essa situação, porque ele não confiou na graça de Deus. E nem a castidade de sua esposa, a sua fidelidade e cuidado. Ou seja, aqui, Abrão foi irresponsável, permitindo que Sara fosse tomada ao palácio e correu o risco de cair em adultério.
Agora, a praga que veio logo em seguida, ela, segundo Calvino, interpretação dele, prova suficientemente que Deus estava atento, estava cuidando de Sarai. Apesar de todo o plano, de tudo ter acontecido dessa forma, Deus, podemos concluir que Deus manteve Sarai impoluta. Deus não foi negligente como Abrão foi. O teólogo Matthew Henry, ele tem uma perspectiva interessante. Ele fala que, enquanto Sarai estava em perigo, acaba que Abrão, talvez ele não tenha feito isso pensando nessa possibilidade, mas ele acaba se saindo melhor para que vamos dizer assim, essa troca ocorresse, que o irmão de Sarai não se opusesse. O faraó ele concede ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, camelos, tudo para obter o consentimento de Abrão, para que pudesse prevalecer o mais prontamente com aquela que ele supunha ser sua irmã. Então, esse teólogo, que é um comentarista bíblico, foi um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês, ele viveu no século XVII. Ele nasceu 100 anos depois da morte de Calvino. Então, ele tem essa observação de que essa troca, de alguma forma, favoreceu materialmente Abrão. É lógico que a gente não espera que Abrão pensou nisso. Eu vou fazer isso para obter ganhos. Ele não fez isso. Ele estava com medo mesmo. Abrão estava com medo de morrer. Né? Agora, aqui também para Matthew, ele concorda que Deus estava olhando para Sarai, tirou o bem do mal. E assim a riqueza do pecador, segundo Matthew, ele diz assim: a riqueza do pecador prova, de uma forma ou de outra, ser reservada para os justos. Martim Lutero fala de medo e autossuficiência. Lutero comenta que Abrão tentou resolver o problema com suas forças, falhando em descansar na providência divina. Tanto Calvino quanto o Matthew Henry também diz isso. Todos concordam, nós concordamos, que a atitude autossuficiente de Abrão que foi errada. Ele deveria ter confiado na palavra de Deus. E nós temos a intervenção de Deus com as pragas sobre a casa do faraó. Um ato direto de Deus que protege a Sara, ou Sarai, preserva a promessa messiânica. Havia essa promessa. Deus precisava... Olha, que interessante. Deus precisava proteger Sarai. Você imagina se essa história descamba, o rei toma posse da irmã de Abrão e Abrão se revolta e é morto. Seria trágico. Só que nós temos a promessa divina, nós temos a promessa de Deus, por isso que isso não aconteceu. Aqui mostra que Abrão falhou em não confiar. A soberania de Deus, o teólogo, o Matthew Henry, ele observa que Deus usou esse erro de Abrão para cumprir sua promessa. Outro comentário: Deus castigou o faraó e todos aqueles que foram parceiros desse pecado, desse desejo. Você tem um súdito que escolhe Sarai, que leva Sarai para um intermediário, que leva para o rei. Todos eles receberam a praga. Deus castiga o faraó e impede o processo do seu pecado. E uma coisa interessante que ele até fala, a Bíblia não diz quais pragas foram, mas não há dúvidas de que havia algo nessas pragas que era suficiente para convencer o faraó e os outros que a causa dessas pragas era Sarai e Abrão. Também porque eles tinham acabado de chegar no Egito. Um fato muito interessante que o próprio Matthew comenta no seu livro, ele fala que o faraó chamou a atenção de Abrão, dizendo que coisa imprópria, o quão impróprio você fez, um homem bom e sábio, ter feito uma coisa dessa. Se aqueles que professam religião fazem... E isso é interessante. É um outro comentário desse teólogo. Se aqueles que professam religião, aí seria os crentes, seria os presbíteros, seria o pastor, o teólogo.
Essas pessoas da comunidade cristã que expressam, que professam o cristianismo, quando eles beiram, cometem algo, dizem algo que beira mentira, ou um ato, eles devem esperar, nós devemos esperar ouvir sobre isso e ter motivos para agradecer. Aquela pessoa que vem nos dizer, olha, você errou, você cometeu um erro. Nós temos a agradecer quando essa observação ela é justa. Porque a gente encontra na Bíblia um profeta do Senhor que foi justamente reprovado e repreendido por quem? Pelo faraó. O faraó raciocina com ele. Por que não me disseste? Isso é uma fala. Por que não me disseste que ela era tua esposa? Dando a entender que se soubesse disso, não a teria acolhido em sua casa. É uma observação muito interessante de que quem repreende Abrão, o profeta, é o faraó. E aí nós temos a graça em meio ao pecado. Toda essa situação, ela começa errado. Ela começa errado quando Abrão decide, por conta própria, inventar uma mentira para preservar a si mesmo, colocando em risco Sarai, não só a vida de Sarai, mas a sua castidade, para preservar a si mesmo e a promessa que Deus tinha feito. Deus não ignora o pecado de Abrão, mas também não abandona. E aí nós temos novamente a tipologia de Cristo, porque esse episódio ele mostra a necessidade de um Redentor perfeito. E quem foi o nosso Redentor perfeito? Nós temos lá no Novo Testamento que é Cristo, que ao contrário de Abrão, Cristo não falhou. Uma reflexão que os reformadores fazem, tanto Calvino, Lutero e o Matthew Henry, e tantos outros após e atuais, essa é uma história que demonstra que a graça supera a fragilidade humana, a nossa fragilidade, a nossa dependência da graça. Nós estamos constantemente em pecado. Constantemente. Nós estamos constantemente tomando decisões erradas. Estamos constantemente desejando coisas erradas, tendo desejos que são somente voltados a nós e esquecemos a vontade de Deus. Somos frágeis dessa forma e a graça é a única que pode superar essa fragilidade. E esse episódio, ele para mim, ele é bem claro em nos mostrar o perigo de confiar no nosso próprio entendimento, porque quando a gente ora e pede discernimento a Deus, sabedoria, é para evitar esse tipo de situação, porque essa passagem bíblica, ela nos deixa um alerta, ela nos mostra que essa tendência de manipular situações por medo ou falta de fé. Quantas vezes a gente fica remoendo e planejando algo porque a fé falhou? Eu sou assim, você é assim, nós somos assim. E essa passagem também mostra a paciência de Deus com nossos erros. Abrão, ele foi transformado ao longo do tempo. Deus trabalhou nas fraquezas de Abrão. O episódio do sacrifício de Isaac é profundo nessa transformação. Toda essa passagem, ela nos mostra, isso ressalta, isso salta aos olhos a nossa dependência do sacrifício perfeito de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele resolve esse paradoxo entre pecado humano e fidelidade divina. Ele nos salva, ele nos dá a oportunidade de salvação. Mas nós continuamos pecadores, nós nascemos em pecado e nós temos em Jesus Cristo a oportunidade de salvação. Para concluir esse estudo, eu quero fazer uma observação de que eu vejo Abrão como um espelho de nós mesmos. Porque se os heróis da fé não eram perfeitos, mas foram sustentados pela graça, nós, muito longe disso, de sermos heróis e perfeitos, nós somos imperfeitos, mas nós somos sustentados pela graça.
E também essa passagem mostra Deus como protagonista. O foco não é a falha. A falha é um meio de mostrar o quanto Deus é fiel, o quanto Deus preserva a promessa. Nós estamos sujeitos às falhas. Nós falhamos. A questão é buscar santificação. A questão é buscar diminuir as nossas falhas, diminuir os nossos erros, buscar a sabedoria, buscar o discernimento. É colocar nossa vida nas mãos de Deus. E esse é o convite que eu faço a uma reflexão mais profunda. Como lidamos com os nossos próprios momentos de medo e dúvida? Nós confiamos na promessa divina ou tentamos resolver as coisas sozinhos? E qual é a promessa divina? A promessa divina é a nossa salvação. É que sejamos reconciliados com Deus. A promessa divina não é bens materiais, não é bem-estar na terra, mas é o sacrifício para que sejamos santificados e tenhamos a promessa divina, a salvação da nossa alma. Nós confiamos nessa promessa ou tentamos resolver todas as coisas sozinhos, sem orar com fé e pedir a Deus direcionamento, discernimento e sabedoria. Tem um estudo aqui no canal sobre as 4 dicas que Calvino, que são as regras de ouro para a oração. É um estudo muito, muito bom. É muito importante ler direto na fonte o que Calvino fala sobre a oração. Inclusive, está dentro das Institutas de Calvino, que são livros imensos. Mas na Amazon tem um livro pequeno só sobre o estudo da oração. O quanto ela é importante para que nós caminhemos em direção a diminuir essa condição nossa de pecador. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Fico muito feliz por vocês terem acompanhado esse estudo. Gostaria muito que vocês dessem um like, comentassem aqui. O like e o comentário ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante, que o estudo é relevante e que você gosta de estudos bíblicos, de assuntos de teologia, bons assuntos para que a gente possa discutir. O mundo anda muito complicado, muito difícil, e eu quero que esse canal seja uma via de construção de sabedoria e de entendimento na palavra de Deus. Muito obrigado de coração e até o próximo episódio.